essas tão especiais, tão importantes, esse momento na vida da igreja é tão significativo. Não nos reunimos nessa noite para apenas uma festa de aniversário. É um culto de gratidão. Por que crentes fazem isso, né? Por que crente não faz logo um festão? Porque a festa mesmo vai ser no céu. Aqui é só o prelúdio. É aqui que nós adoramos ao Senhor, reconhecemos quem Ele é, nos rendemos diante da sua santidade, do seu amor. E uma noite de celebração e de gratidão como essa, ela não pode ser representada por nada menos que lembrarmos do maior presente que já recebemos. Maior do que qualquer conquista, amado, por mais legítima que seja, por mais preciosa, verdadeira, que sejam as conquistas que nós já tivemos nesta vida. Nada é mais completo, nada é mais perfeito do que lembrarmos daquilo que Deus conquistou por nós quando mandou Jesus morrer na cruz por pecadores. Aquele é o presente que ninguém, grupo, organização, pessoas, por mais que te amem, que se aproximem de você super bem intencionadamente, podem nos dar aquilo que Deus nos deu em Jesus Cristo. Se nós existimos aqui em Mogi Guaçu, essa igreja está aqui em Mogi Guaçu, há 55 anos, é porque Deus mandou Jesus por nós, pecadores, estando ainda nós na condição de mortos em pecados e delitos, texto que eu cito tanto de Efésios, capítulo 2, versos 1 e 2. A questão é que, essa frase que eu repito tanto, sobre Jesus, sobre a nossa condição sem Cristo, de pecadores separados de Deus, coisas que a gente bate tanto, vão ser apenas frases retóricas, desinteressantes e repetitivas, de tanto que a gente ouve. Se o motivo dessa morte de Cristo não estiver completamente vivo na nossa lembrança, no nosso dia a dia, nas nossas leituras bíblicas diárias, em nossa oração. Amados, a beleza da salvação que Cristo Jesus garantiu na cruz só vai ser adequadamente contemplada por nós, pecadores, quando nós estivermos plenamente convictos da gravidade do nosso pecado. Enquanto isso não acontecer, vão ser frases retóricas. Quando se começar a falar do Evangelho da cruz, vamos julgar que já sabemos e não daremos atenção devida. Enquanto eu não tiver a percepção da magnitude, da grandeza, da gravidade do meu pecado, eu não tenho a percepção correta da grandeza da salvação. O fato de sermos pecadores alcançados por essa inexplicável graça de Deus é exatamente o que dá significado e missão à nossa existência como igreja. Vou repetir. O fato de sermos pecadores alcançados pela graça salvadora e soberana de Deus é o que dá significado e missão à nossa existência como igreja. Qualquer outra motivação para estarmos aqui, neste agrupamento de pessoas que Deus decidiu chamar este ajuntamento de igreja dele, igreja daqueles que ele salvou em Jesus Cristo, qualquer outra motivação que não seja essa, nos identificando com a cruz e não com o mundo, tira de nós a beleza da identidade que temos em Jesus Cristo. Se nós não estamos identificados com a cruz, mas com formatos humanos, não teremos a percepção do tamanho daquilo que aconteceu lá na cruz por mim e por você. Somente a compreensão do que aconteceu lá na cruz nos identifica como igreja gloriosa. Igreja que aguarda
pelas bodas do Cordeiro, como vemos lá em Apocalipse 19:7. Somente a identificação com Cristo nos identifica como igreja gloriosa. E a glória é por causa de Cristo e não por nossa causa. Por isso que hoje nós vamos honrar a Deus, aquele que nos salvou. Deus decidiu que nas últimas palavras do já velhinho Salomão em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, encontrássemos a seguinte sentença: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Vamos ler juntos? Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Texto de Eclesiastes, capítulo 12, no verso 13. Meus irmãos, entendemos ou entende-se por essencial aquilo que é indispensável, o mais importante, o fundamental. O que é o ponto mais importante, então, e fundamental para a vida de uma pessoa, segundo as Escrituras, pelo texto que acabamos de ler, é que a pessoa tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Amados, sabemos que a expressão temor a Deus está relacionada a uma compreensão de reverência, de reconhecimento de quem Deus é, muito profunda, que nos leva a adorá-lo, nos leva a servi-lo e a obedecê-lo. Então, obedecer os seus mandamentos é a resposta prática da pessoa que teme a Deus. Obedecer os mandamentos do Senhor é uma resposta ativa, consciente, deliberada daquela pessoa que reconhece em Deus o Senhor Supremo, aquele que tem toda a autoridade, e que a Ele é devida a nossa honra, toda a glória e obediência. Então, mais uma vez, afirmo que temor a Deus é a decisão de honrá-lo com nossa obediência, uma vez que nós reconhecemos quem Ele é. A gente ouve muitas vezes a gente fala aqui de púlpito, os pastores, nós falamos, devemos honrar ao Senhor, dar glórias ao Senhor, glorificar o Senhor. E às vezes isso se torna também frases que às vezes entram sem a gente compreender o que na ponta isso significa, plenamente ou corretamente. A gente repete porque a gente imagina que é algo que está dando a Deus um tipo de louvor e de reconhecimento. Eu quero ir um pouquinho além disso hoje. Eu quero colocar no mesmo pacote a ideia de glória. Eu quero que nós relacionemos com honra. Glória e honra como coisas que têm uma função específica, que é de reconhecer que Deus ele é digno de receber tudo que nós temos de melhor para entregar a Ele, para dar a Ele. Ele é o único que merece, então, tal honra e glória. Eu quero lembrar 5 maneiras bem práticas e rapidamente, é uma pena ter que fazer isso rápido, de nós honrarmos a Deus ou glorificarmos, mas eu vou usar a expressão honrarmos o tempo quase todo. Vamos ver 5 maneiras bem práticas de nós honrarmos a Deus. A primeira delas é recebendo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Sabemos que essa é uma obra do Espírito de Deus. Não temos poder para decidir por Jesus. Se não é Deus vindo ao nosso encontro mediante o seu Espírito, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, jamais nos renderíamos a Deus. Mas a nossa responsabilidade é tomar, sim, uma vez convencidos do nosso pecado pela obra de Cristo Jesus em nosso favor e pela obra do Espírito Santo, a nossa responsabilidade é de rendição, é de confissão. E eu creio que é uma maneira muito significativa, certamente muito mais de 5 maneiras nós temos para honrar a Deus como crentes. Eu vou mencionar apenas 5. E essa aqui de recebermos, acolhermos esse amor inexplicável
de Cristo por nós, tendo a percepção do pecado e o reconhecendo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Amados, isso é fundamental, poderia dizer essencial, como diz Salomão lá no texto de Eclesiastes. Nós não podemos honrar a Deus até que nos rendamos como pecadores diante do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Como é que eu vou honrar a Deus sem compreender o propósito para o qual Deus decidiu me amar? Eu vou honrar a Deus como? Se eu não tenho a percepção de que eu sou o pecador que Deus decidiu, com graça maravilhosa, alcançar através da inexplicável demonstração de amor, sacrificando o seu único filho para morrer na cruz pelo meu pecado. Então, receber Cristo Jesus como Salvador, sem dúvida alguma, e Senhor, é honrar a Deus. Filipenses capítulo 2, versos 9 e 11, diz assim: por isso Deus o exaltou, está falando de Jesus, à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre o quê? Todo joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. O que diz o finalzinho? Para honrarmos nosso Deus e Pai. Todo joelho se dobrará para que Deus seja honrado. Todo joelho se dobrará. Todos aqueles que tiverem este privilégio de serem alcançados por essa graça soberana, todos eles se dobrarão. Toda língua confessará que o nosso Deus é aquele que deve ser honrado, porque nos deu a provisão dele, que é o Jesus Cristo, como aquele que perdoa pecados, o Cordeiro dele morreu por mim e por você. Por isso, então, Deus é honrado quando nos humilhamos e confessamos a Jesus como Senhor. Uma segunda maneira bem prática para nós honrarmos a Deus é fazer disso o propósito maior da nossa vida. Viver para honrar o Senhor. Não honramos o Senhor apenas quando começamos a nos vestir às 4 horas para vir para a escola dominical. Não pode ser isso tudo que resume a honra e a glória que Deus requer. Honrar a Deus não é quando as coisas me vão bem, então por isso eu vou à igreja. Honrar a Deus não é ir à igreja porque as coisas estão indo mal. Honrar a Deus é reconhecer quem Ele é sempre, e por isso, então, fazer disso motivo para tudo que você faz na sua vida. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, é bem claro quando ele diz assim: quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para quê? Para que Deus seja honrado, para a glória de Deus. Observem que mesmo no simples comer e beber, isso deve ser feito para a glória de Deus. Não há circunstância em nossa vida que esteja à parte da necessidade de o fazermos para a glória, para a honra de Deus. Sabe por que nós fazemos coisas que temos vergonha de falar publicamente, mesmo sendo crentes? Porque fizemos algo que não foi para a glória e para a honra do Senhor. Caso contrário, seria motivo de estar no nosso testemunho, fazer parte das nossas conversas. Ser algo que temos prazer em dividir para edificar o outro. Mas se o que eu estou fazendo não é para a glória e para a honra do Senhor, na melhor das hipóteses, eu vou compartilhar com quem também vive não para a honra do Senhor. Porque aí eu vou estar entre iguais. Percebe a gravidade do que eu acabei de dizer? Tendo você um dia já recebido Jesus como Salvador, não poder dividir teus motivos de alegria e tristeza, porque até mesmo quando falhamos, quando pecamos, nós podemos sim nos arrepender para a glória do Senhor. Mas quando obstinados permanecemos em nosso pecado,
Onde está a glória do Senhor nisso? Fiz para mim porque eu quis. Mas sempre vai ter algum para dizer, você fez o que tinha que fazer. Nós não podemos simplesmente ignorar isso. Jesus pôde ir à cruz e morrer pelo meu pecado. E eu não posso abrir mão de alguma coisa que possa até me trazer algum prejuízo, mas que não honra o meu Deus, então eu abro mão e vou fazer aquilo que honra o meu Deus. Tudo que eu fizer, tudo, precisa ser para a honra e para a glória do Senhor, tudo. Terceira maneira também bem prática de nós honrarmos ao Senhor no nosso dia a dia é pela confissão de pecados. Talvez a gente não tenha pensado nisso antes, ou pelo menos de maneira mais prática, mas quando a gente confessa o nosso pecado a Deus, arrependidos, reconhecendo que pecamos contra Deus, e que o pecado é uma responsabilidade minha e tua. Eu pequei porque eu quis. Eu me coloquei contra Deus porque eu quis. E é esse mesmo Deus que vai me ouvir quando me aproximar dele arrependido. E eu gosto de lembrar demais quando penso nisso em 1 João 9. Vamos ler juntos, está aqui no slide. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda. Deus é honrado. O único que pode perdoar é aquele que foi à cruz e morreu pelo meu pecado. A justiça dele vem sobre a minha vida, arrependido, como pecador confesso. Deus é honrado quando nos aproximamos dele, reconhecendo que somente em Jesus Cristo há perdão de pecados. Mas quando a gente tenta justificar nosso pecado, foi fulano que me fez pecar, foi por causa de ciclano, foi por causa do trabalho, foi falta de dinheiro, foi o desemprego, foi a mulher, foi o homem, foi o chefe, foi o pastor. Quando eu começo a procurar terceiros para justificar o meu pecado, acusamos Deus de nos deixar em apuros. Olha a gravidade disso. E Adão, lá em Gênesis, ele vai ilustrar bem essa verdade. Qual a desculpa que Adão apresentou para Deus quando Deus o repreendeu pelo seu pecado? Lembram disso? Gênesis 3:2. Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Em outras palavras, Adão disse assim: Senhor, o culpado de eu ter pecado foi o Senhor mesmo. Ninguém mandou me dar aquela mulher xarope lá. Foi o Senhor. Se o Senhor não tivesse me dado aquela mulher, eu nunca teria pecado. Foi isso que foi dito. É isso que nós dizemos quando nós tiramos de nós a responsabilidade pelo nosso pecado. As circunstâncias estão aí, amado, eu não estou no céu. No céu não haverá mais tentação, não haverá mais o pecado, mas aqui há. Satanás é o príncipe desse mundo, ele está trabalhando ativamente. O meu papel é buscar uma vida santificada, capacitada pelas Escrituras, e por este vínculo aqui da comunhão dos santos, para que eu possa estar não somente com as ferramentas, mas sabendo usar as ferramentas espirituais para lidar com as realidades de um mundo muito desafiador, e principalmente com o nosso próprio coração. Agir dessa maneira que Adão agiu, e como nós muitas vezes agimos, simplesmente é levantar a possibilidade de haver algum tipo de injustiça em Deus. Já o outro ponto, o confessar, ou o contraponto disso, que é o confessar, significa arrepender-se e reconhecer diante de Deus que o pecado é culpa nossa. Sou eu quem peco, não é Deus quem peca. Sou eu quem peco. Sabe o que acontece quando nós nos apresentamos assim diante de Deus como pecadores confessos? Deus é honrado. Porque tudo aquilo que Ele fez na cruz por nós é reconhecido quando nos apresentamos diante de Deus como pecadores arrependidos. Deus é honrado.
A quarta maneira de nós honrarmos ao nosso Deus é, sem dúvida alguma, confiando nele. E é a coisa que eu digo desde o meu primeiro dia de ministério, lá na Igreja Batista em Amparo. Com um grupinho bem pequenininho de irmãos. Se tivesse 13 irmãos naquela igreja, 10, 13 irmãos, era muito. Não lembro bem, era um grupo bem pequeno, 2, 3 fileirinhas de cadeira, num templo que não passava daqui até mais ou menos ali o Evandro. Eu dizia assim: o maior desafio nosso como crente sempre será crer em Deus. É o maior absurdo, é uma loucura essa afirmação. Mas, para mim, a aflição é uma das maiores verdades que nós experimentamos em nossa vida cristã. Nós confessamos que cremos, confessamos que amamos a Jesus, que confiamos, que tantas confissões que nós fazemos daquilo que temos aprendido e confessamos que cremos, mas sabemos que por muitas vezes, pôr em prática a nossa confiança em Deus nos reprova. Nos reprova. Porque nós temos uma facilidade enorme em crer e confiar no material, naquilo que eu apalpo, naquilo que me dá alguma segurança, ainda que completamente temporária, passageira. Eu coloco minha confiança naquilo que eu vejo muito rapidamente, mas nas coisas que eu não vejo, que são as verdadeiras, as eternas, aquelas que não perecem, que estão totalmente vinculadas à fé, como certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que nós não vemos, mas estão lá e são promessas do Senhor na sua palavra inerrante e infalível. Eu posso confiar. Preferimos um balde com água que eu vejo do que verdades irrefutáveis da palavra de Deus que temos experimentado. Isso é loucura. Isso é loucura. Por isso que o maior desafio da nossa vida cristã sempre vai ser o exercício da fé. Confiar no Senhor. Deus é honrado quando nós confiamos nele. Amados, a incredulidade questiona Deus e depõe contra a sua glória. Não subestime, eu não sou incrédulo. Não brinque com uma verdade tão profunda. Porque se eu estou crendo apenas naquilo que eu vejo, há um sério fracasso da sua compreensão de fé bíblica. E o nome disso é incredulidade. E a incredulidade questiona, depõe contra a glória, a santidade e a justiça de Deus. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, verso 19. Vamos ler juntos. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. O problema desse texto está nas nossas insistentes tentativas de fazer Deus se subjugar aquilo que eu chamo de necessidade. Muitas coisas que chamamos de necessidades, biblicamente, são pecados. São coisas que vão nos colocar na contramão de uma vida que honra a Deus, que se sujeita a Deus. Deus é tão bom que o padrão de necessidade dele é muito superior, ou a percepção de necessidades nossas, na perspectiva de Deus, é muito superior ao nosso padrão quanto às nossas necessidades. Amados, eu tenho total convicção que algumas coisas Deus não nos dá, que julgamos necessárias, porque sabe que nós o negaríamos se nos desse. Que nós o negaríamos se Ele nos desse. Algumas coisas que Ele nos dá, porque nós seríamos péssimos crentes se tivéssemos. Ele nos ama tanto, que algumas vezes Ele nos dá o que precisamos para viver, porque se tivéssemos mais, nós seríamos arrogantes, ofensivos, desrespeitadores. Não o adoraríamos como Ele quer ser adorado. Ele nos ama tanto que nos dá aquilo que realmente vai cooperar para a glória dEle e para o nosso bem. Deus é honrado quando cremos e descansamos nele. Isso honra a Deus.
quinta e última maneira, de muitas maneiras, eu vou aqui nem arranhar a superfície de tantas coisas que nós podemos, como crentes, fazer para honrar o Senhor, mas quero pincelar apenas essas 5. Afirmando então que essa quinta maneira de honrarmos a Deus é através do contentamento. É outra afirmação, outra situação que eu tenho dito aqui muito repetidamente. Amados, o descontentamento caracteriza o mundo que vivemos. O descontentamento caracteriza aquele que não tem esperança em Jesus Cristo. A falta de esperança no futuro e um total desencorajamento no presente é reflexo de quem não aprendeu a honrar o Senhor, confiando no Senhor em todas as coisas e tendo contentamento com o que Deus é e tem me dado até aqui. Quando nós temos contentamento em relação à nossa vida, sejam quais forem as circunstâncias que nós estejamos, a gente reconhece a soberania de Deus em cada situação. E Ele é honrado nisso, porque Ele está sempre presente. Seja na dor, seja na alegria, Deus não perdeu o controle de nada nunca, em momento nenhum. E se eu não creio que, obviamente, para ninguém é um prazer chorar por dor, por tristeza. Claro que não, Deus não tem prazer algum quando sofremos. Mas isso quer dizer que Ele deixou de ser soberano? Isso quer dizer que algum milésimo de segundo da minha existência deixou de estar sob o controle e a provisão divina, debaixo de um perfeito amor e de uma perfeita justiça e completa santidade? Tem alguma coisa em Deus que permita que eu não esteja contente nele? Não é rindo à toa, não. Muitas vezes vai ser chorando, mas cheio de esperança, porque Ele não perdeu o controle da minha vida e Ele me ama de verdade. Eu não canso de lembrar do apóstolo Paulo quando falo disso. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4, 11 a 14, ele ilustra de uma maneira extraordinária o que eu acabei de dizer. Diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ou ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E mais adiante ele vai dizer: por isso que eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque ele sabe não ter nada como ter tudo o que precisa. Esse mesmo homem, esse mesmo apóstolo Paulo, ele fez uma lista dos seus sofrimentos lá em 2 Coríntios, capítulo 11. Esse mesmo homem, contente com cada circunstância da vida dele, que ele disse que tudo posso, na alegria ou na tristeza, eu posso todas as coisas, porque o meu Deus me fortalece. Ele enumera aqui uma sequência de luta e sofrimentos em 2 Coríntios capítulo 11. Açoites, prisões, apedrejamento, naufrágios, perigos, cansaço, dor, fome, sede, frio, nudez. Você acha, meu querido irmão, ou você se acha capaz de dar glória a Deus como Paulo fez? É impossível, se não andarmos com o Senhor, honrando ao Senhor em tudo o que fazemos, num relacionamento íntimo e profundo com Deus, como vimos ontem na reunião dos casados, que a vida devocional ela é fundamental, é o primeiro rasgo quando a gente abre mão disso, é o primeiro rasgo no lado do navio, que vai encher o convés do nosso casamento de água, porque não estaremos capacitados para lidar com tantos desafios que a vida conjugal nos impõe. Sem isso, sem esse relacionamento que Paulo tinha com Deus, certamente ele também não seria capaz de render glórias e honras a Deus, ou estar contente em todas as coisas, com uma lista tão grande de horrores. Mas ele diz no verso 30 do capítulo 11, 2 Coríntios, o seguinte: se devo orgulhar-me de alguma coisa,
que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Eu não conheci Paulo pessoalmente, espero conhecer em breve. Na glória, né, irmãos? Entenderam, né? No céu. Mas certamente ele não era maluco. E é muito provável que Paulo pudesse ter momentos como um homem enquanto Saulo, de uma capacidade intelectual extraordinária, de habilidades, capacidade de liderança incríveis. Um homem criado para ser o sacerdote dos sacerdotes. Esse homem passou por provações físicas enormes, perseguições das maiores, por causa do Evangelho de Cristo. E o que Deus lhe deu sempre foi a alegria de poder querer dizer que, olha, para mim era melhor ele estar contigo, mas por causa ainda dos gentios eu fico, Senhor. Se for da tua vontade, eu fico. De ter um espinho na carne para que ele pudesse dizer que na fraqueza dele é que ele se sentia seguro. Eu creio que ele sofria de orgulho. Como muitos de nós. E Deus não lhe deu, talvez, todas as oportunidades que a sua capacidade lhe conferiam, porque não seria tão útil a sua causa quanto no meio dos sofrimentos, dizendo que se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza, porque ele sabia que na sua fraqueza ele honrava o Senhor, ele adorava o Senhor, ele testemunhava destemidamente de Cristo, não temia as perseguições nem a morte. Ele amava e demonstrava este amor pelo Senhor Jesus onde ele passava. E assim ele honrava o Senhor. Preste atenção ao detalhe. O apóstolo Paulo não diz, me gloriarei em Deus, apesar do meu sofrimento. Não. Ele diz assim, gloriarei e honrarei a Deus por causa do meu sofrimento. Por causa dessas aflições grandes que eu tenho sofrido, eu tenho visto Deus em tudo, o tempo todo. Eu creio que Paulo era um homem contente com o seu Deus. Contente com o fato de que ele sabe muito bem de onde Deus o tirou. Ele sabe muito bem do que antes de Cristo ele fazia. Isso é uma coisa que nós perdemos de vista com uma certa rapidez, isso é um dano muito grande. Quando esquecemos de onde Deus nos trouxe, o que éramos antes de Cristo, e o que Deus nos tornou em Cristo Jesus, quando temos isso vivo na nossa lembrança, temos uma atitude de luta maior contra o pecado, porque sabemos de onde o Senhor nos tirou e temos gratidão, honramos a Deus pelo fato dele ter nos resgatado da morte, da escravidão no pecado. Mas quando isso é uma lembrança distante, eu não acho que o pecado era tão ruim assim, não temos por que ter essa perspectiva do apóstolo Paulo ser um homem contente com o seu Deus, apesar de tantas lutas. Irmãos, o descontentamento, ele é pecado porque ele nos impede de ver a glória de Deus. Descontentamento é pecado porque nos impede de honrar a Deus reconhecendo quem Ele é. Honramos a Deus quando cremos que o plano de Deus para a nossa vida é o que estamos vivendo agora. Vou repetir. A gente honra o Senhor quando cremos que o plano de Deus para a nossa vida é o que estamos vivendo agora. Mas pastor, eu estou desviado. Eu não tenho lido a Bíblia. Eu não tenho feito oração. Estou sendo aqui chicoteado pela palavra de Deus. Eu estou ouvindo coisas que eu não imaginava. Eu não disse que o plano de Deus para a nossa vida é o que estamos vivendo agora? Deus é tão bom que Ele nos acorda em nosso sono espiritual, que até os nossos fracassos cooperam para que Ele, no devido tempo, nos resgate e nos restaure. Então, meus queridos irmãos, honramos a Deus quando cremos que o plano de Deus para a nossa vida é o que estamos vivendo agora. E aceitar isso com contentamento promove honra e glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar. O meu pedido a Deus é que você entenda que essa é uma pequena lista
de uma infinidade de maneiras que nós temos de honrar ao Senhor. Mas se nós cultivarmos, cuidarmos, não abrirmos mão de estar atentos para esses 5 momentos onde nós podemos e devemos honrar o Senhor, eu creio que estaremos muito mais capazes de encontrar as outras áreas onde podemos também honrar ao nosso Deus. Se você identificou aqui alguma área onde você tem pecado e não tem honrado o Senhor, isso tem te impedido de contemplar a glória de Deus e de honrá-lo como Ele é. Baixe sua cabeça, vamos orar. Tem aí uns segundinhos de confissão de pecados e depois eu vou orar. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra, pela oportunidade, ó Deus, de também estar aqui junto com meus irmãos, rendido diante do Senhor, vendo a total necessidade de honrar o Senhor em todas as coisas. Ó Pai querido, em nome de Jesus, ajuda-nos. Não contemplaremos o Senhor se não reconhecermos como o Senhor é, em tudo, soberano, amoroso, justo e santo. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar essas verdades espirituais em prática que aqui ouvimos. Tem misericórdia, ó Deus, se há confissão de pecados aqui, eu clamo em nome de Jesus, que o Senhor contemple com a Tua misericórdia, com o Teu perdão e que hajam recomeços, que haja restauração, ó Pai. Ajuda-nos a continuar Te honrando em tudo, ou Te honrar em tudo, e continuar Te honrando neste culto. Muito obrigado, Pai. Eu Te agradeço pela Tua palavra e peço mais uma vez, em nome de Jesus, que a Tua palavra produza os frutos devidos na vida daqueles que estão aqui nesta noite, ó Pai. Assim eu Te peço. Em nome de Jesus. Amém.